Jerusalém e os seus arredores, e eles também saquearam ali. Então, por causa disso, Deus diz: olha, eu vou restituir o que você fez contra Jacó, o seu irmão, contra então Israel. E Deus então envia destruição para Edom, para esse território de Edom, e eles estão destruídos a ponto de hoje praticamente nem existirem mais. Então foi uma restituição. Muitas vezes a palavra restituição tem um sentido bom, mas aqui na nossa lição, restituição aqui é uma coisa ruim, é um pagamento pela alegria de Edom com a derrota de Israel, de Jerusalém. Então Deus restitui, e sempre a medida de Deus na restituição é transbordante. A medida de Deus é diferente de nós. Então quando Ele vai abençoar, Ele abençoa numa medida transbordante também. Agora quando Ele vai também trazer aí uma restituição no lado mal, é transbordante também. Então aqui Edom é destruída, é acabada, apesar de morar nas montanhas, né, se considerar muito forte, mas Deus diz: ainda que você suba como a águia, suba até o céu, que você se guarde e more nas estrelas, mesmo assim eu derrubo você de lá. Então a promessa de Deus se cumpriu. Hoje Edom praticamente nem existe mais, nem descendente daquela terra ali. Então nessa lição também pode haver aí uma discussão sobre por que Deus escolheu Jacó antes mesmo dele nascer e colocou as bênçãos que era para o primogênito Esaú sobre Jacó. Então isso aí fala da soberania de Deus. Deus é soberano e Ele faz como quer. Então antes de nascer, Ele já tomou a decisão de quem Ele iria abençoar, porque Ele é soberano, Ele é o autor da vida. Veja bem que Rebeca nem podia ter filho, era estéril, pediu filhos a Deus, e Deus deu 2 filhos de uma vez só, os 2 filhos gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro, mas Deus, antes deles nascer, como é Deus que deu, não foi um filho natural, foi um milagre de Deus, Deus poderia soberanamente escolher qual dos 2 filhos Ele iria abençoar mais do que o outro. E Ele escolheu Jacó. É uma escolha soberana de Deus. Deus tem aí a sua vontade perfeita e tem sua vontade permissiva. Ele poderia permitir que Esaú cumprisse o plano normal das coisas e tivesse o direito à primogenitura. Mas Ele, antes de Esaú nascer, Ele já sabia que Esaú não consideraria bem as coisas espirituais, não teria tanto assim desejo pelas coisas de Deus. E sabia que Jacó, apesar de ser enganador, muito esperto, né, apesar de ser um homem de pouca moral, vamos dizer assim, sabia que ele tinha desejo pelas coisas espirituais, tinha desejo pelas coisas de Deus. Deus concede àquele que deseja a intimidade com Ele. Sendo que essa pessoa vai fazer o quê? À medida que ele vai conhecendo a Deus e tendo maior intimidade com Deus, sendo mais usado por Deus, ele vai santificando a sua vida. Já o outro se tornou apenas uma pessoa religiosa, que muitas vezes fica se auto-justificando por causa da sua maneira de se comportar, de se vestir, tal. Então vira mais um hipócrita, na verdade, do que um salvo, um cheio do Espírito Santo. Então fica mais um religioso do que alguém que tem realmente intimidade com Deus. E nessa lição também tem um assunto aí para falarmos sobre livre-arbítrio, né? Deus concedeu a todos nós o livre-arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal, para escolhermos entre servir a Deus ou aos nossos desejos, nossas vontades, né, guiados aí por Satanás. Então, o ser humano tem esse livre-arbítrio.
livre poder de decisão. Agora, Deus pode influenciar também esse livre-arbítrio. E Deus pode levar-nos para onde Ele deseja que nós estejamos. Vamos dar um exemplo claro sobre isso. Jonas, profeta Jonas, Deus o enviou para Nínive, para pregar ali, para aquela cidade se arrepender e não ser destruído. Mas Jonas fez o quê? Foi para Tarsis, completamente diferente daquilo que Deus tinha enviado ele para fazer. Ele foi então para uma terra distante, onde hoje provavelmente é Espanha, bem contrário ao destino que Deus havia lhe dado. Então, Deus providenciou um meio para que Jonas se arrependesse daquilo que ele estava fazendo, para que ele tomasse o rumo que Deus havia lhe dado. Então seria como se Deus tivesse chegado: Jonas, vai para Nínive. E Jonas disse: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E Deus providenciou um jeito de depois ele perguntar assim: Jonas, vai para Nínive agora? E Jonas disse: agora eu vou. Então Deus providenciou um meio de fazer com que Jonas mudasse o seu desejo, mudasse a sua decisão de não fazer o que Deus gostaria que ele fizesse. Então isso acontece muitas vezes, principalmente com missionários. Quantas pessoas Deus chamou e disse: vai para o campo missionário, vai ganhar almas em tal lugar. E a pessoa disse: eu não vou. E de repente começa aí, perde emprego, e começa a acontecer coisas na família. Tudo aquilo que ele diz assim: eu não vou por causa disso, Deus tira aquilo. Até o dia que ele fala assim: agora eu vou. Então é melhor obedecer sempre a Deus do que sofrer para depois obedecer. Porque Deus tem uma vontade soberana, uma vontade perfeita para nós. E nós devemos procurar saber que vontade é essa, que desejo é esse de Deus. Então eu vou me enquadrar nisso, vou fazer isso que Deus quer que eu faça, para que eu não sofra. Porque se Deus quer realmente decidir que eu devo fazer tal coisa, eu devo fazer. É melhor para mim, é melhor para minha família, é melhor para todos que estão à minha volta. Porque, gente, a pessoa que está fugindo de Deus, fugindo do plano de Deus, fugindo da vontade de Deus, é uma bomba atômica essa pessoa. Tanto ele sofre, como todos que estão à sua volta sofrem. Então, a Bíblia sempre diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, existem aí duas linhas de pensamento a respeito exatamente aí dessa soberania de Deus, desse livre-arbítrio, que são essas duas linhas de pensamento, de um teólogo chamado aí Calvino e de outro chamado Armínio. Então Calvino, entendendo aí que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, e Armínio dizendo que a salvação é para todos e as pessoas é que decidem se querem ou não ser salvos, e podem, no decorrer da sua vida cristã, também perder a salvação, se desviarem. Nós vamos então agora passar pela nossa lição, ponto a ponto aí, para entendermos melhor. Vamos ver aí então a nossa lição. Ela tem aí 4 partes. A primeira parte aí é a soberania de Deus. Segunda parte aí nós vamos ver o livro de Obadias. Terceira parte, Edom, o profano. E na quarta parte nós vamos ver aí a retribuição divina. Vamos ver aí nosso texto áureo que diz: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então veja aí Obadias 1,15. Esse dia do Senhor para Edom começou a acontecer a partir daí. O juízo de Deus veio sobre eles e cada dia aumentava mais esse juízo até que foram destruídos. Agora, dia do Senhor também tem o seu ápice aí no final da grande tribulação, Ali os juízos de Deus que são reservados para as nações se cumprirão ali. E no dia que Jesus voltar para inaugurar o milênio, essas nações serão julgadas ali.
e serão destruídas. E começará então o milênio. Então Deus está advertindo aqui, dizendo para Edom que o dia do Senhor está perto e que vai retribuir o que eles fizeram com o povo de Jacó. Verdade prática, diz Obadias, mostra que a lei da semeadura e o princípio da retribuição constituem uma realidade da qual ninguém escapará. Então são leis espirituais contidas na palavra de Deus. Lei da semeadura diz o quê? Aquilo que você plantar, você colherá. E diz, se você planta muito, colhe muito. Se você planta pouco, colhe pouco. Então, é aquilo que Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, mais bem-aventurado é aquele que também planta coisas boas para que possa colher coisas boas. E o princípio da retribuição diz o seguinte, você será retribuído segundo o que você fez, segundo as suas ações, né? Até no tribunal de Cristo diz que nós vamos ser retribuídos pelas nossas obras. O que nós fizemos em favor das pessoas? O que nós fizemos pelas pessoas? Um dos julgamentos lá no tribunal de Cristo será exatamente segundo as nossas obras. Então, será o quê? Uma retribuição segundo o que você fez aqui na terra. Então, existe esse princípio, tanto o princípio da semeadura, como o princípio da retribuição. Então, quando você dá o dízimo, o que é isso aí? É uma lei que existe na semeadura. Você planta na obra de Deus, você semeia na obra de Deus, automaticamente o que Deus diz? Se você faz isso, eu te protejo do destruidor, eu te protejo da pobreza, né? Eu te protejo aí do ladrão, eu te protejo de coisas ruins que podem acontecer a você, a sua família, nesse campo material. É coisa simples que existe, é um princípio que existe na palavra de Deus. Então você ajudou os pobres, deu a muitos, né? Ajudou os pobres, os aleijados, aí as viúvas, os órfãos, visitou os presos, né? Então você tem aí semeado no campo bom, no campo espiritual, tem lançado boas sementes, né? E Deus não vai se esquecer disso. Agora, quando alguém passa por problema, alguém é amaldiçoado, alguém bateu um carro, alguém perdeu a sua empresa, quando alguém está passando por alguma coisa ruim, o que você faz? Você comemora isso? Fica alegre com isso? Muita gente fica alegre com a desgraça alheia. E você deve tomar muito cuidado, porque existe um princípio da retribuição. Então Deus pode de repente dizer, você se alegrou com a desgraça do meu servo, da minha serva? Você se alegrou e comemorou e até ajudou a acabar de destruir a vida do meu servo, da minha serva? Você ficou alegre porque ele passou por tribulação? Então eu vou mandar para você o mesmo que aconteceu com ele e um pouquinho a mais, já que você se alegrou com a desgraça dele. Tem um perigo muito grande que você corre. Por quê? A Bíblia ensina para nós, amai até o quê? Os vossos inimigos. Orai por eles. Não fique desejando o mal das pessoas. Esse é o principal ensino dessa lição de hoje. É pararmos de desejar o mal dos outros. É pararmos de ficarmos alegres quando os outros estão passando por problemas, por tribulação, por angústias. E isso tem que acabar na vida do crente. O crente nasceu para amar os outros e amar como a si mesmo. Quem é que quer sofrer? Então por que você quer que os outros sofram se você não quer sofrer? Então ame os outros como você ama a si mesmo. Nunca fique alegre com a desgraça alheia.